Salve, galera dos Pergaminhos Digitais! Hoje a gente está aqui num episódio especialíssimo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Fala, Gilberto, tudo bem, meu caro? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, galera? Pô, cara, que dia bonito hoje, assim, né, cara? Que dia especial. Não só pra gente prestar as nossas homenagens aí, mas por um momento de reflexão, né? O 8 de março, ele é um dia pra gente pensar também, assim, né? Na questão da igualdade, né? Da valorização deste ser tão fantástico que é a mulher aí, que nós somos apaixonados, né, Thiago? Pô, Gilberto, a gente fica, eu acho que a gente falaria um vídeo inteiro de muito tempo, de horas, só sobre isso, resgatando lutas históricas, né? Resgatando aí desafios, trazendo elementos da atualidade. Realmente teria muita coisa para a gente celebrar desse Dia Internacional da Mulher e também de preocupações, né, nas lutas femininas que a gente acompanha no cotidiano. Mas a nossa forma de homenagear vai ser com quadrinhos. Quadrinistas! Quadrinistas! Vamos falar, Aí, então, de quadrinhos feitos por mulheres, né? exato. A gente escolheu duas obras aqui, né? Vamos mostrar o que a gente vai estar trazendo aí. Já mostra o que tu tem aí. Eu vou mostrar o que eu estou vindo aqui. Muito bem. Cara, galera, teria muitas outras coisas, né? A gente começou a ver o que a gente vai selecionar ou não, sobre o que a gente vai falar. A gente até começou a separar outras coisas, mas teremos tempo para falar de outras obras. E quem resgatar os nossos vídeos no canal, a gente já falou de várias quadrinistas, várias personagens femininas, protagonistas e fortes. Recentemente a gente fez a Julia Kendall. Enfim, dá uma navegada pelos pergaminhos digitais, que vai ter muitos quadrinhos produzidos, escritos, desenhados ou protagonizados por mulheres. Muito bem, meu caro, vamos lá. Quem começa? Vou passar para ti, talvez. Eu vou começar, Thiago, falando assim, ó, eu nunca tinha lido o conto da Aya, tá? Nunca tinha lido, assim. Eu fui saber do conto da Aya, olha só, cara, outro desvio de caráter de Gilberto Fonseca sendo assumido aqui nos pergaminhos digitais. Eu fui saber do conto da Aya, fui saber que era um livro, né, quando surgiu a série, né, que a minha esposa começou a assistir, e a Débora se apaixonou pelo conto da Aya, assistiu todas as temporadas, e de vez em quando eu dava uma espiada, né? Me pegava ali vendo, gostando da questão artística, né, do desempenho da atriz lá, que agora me foge o nome dela, mas que é uma excelente atriz, e a questão do figurino me pegou, mas eu não acompanho regularmente, né? Até que eu resolvi presentear minha esposa com este quadrinho aqui, que é uma adaptação, né? É uma adaptação muito luxuosa, tá, pessoal? Feita pela Conrad, perdão, pela Rocco, né? Pela Rocco. Isso aqui é, assim, ó, o tratamento gráfico disso aqui é uma coisa de louco, tá? Uma coisa de louco mesmo, assim. Há um relevo na capa, que é difícil da galera perceber, mas há uma textura na capa. O papel é de altíssima qualidade, né? Então, assim, é uma edição extremamente luxuosa que eu presenteei a minha esposa com isso aqui, e ela acabou não lendo, e eu li, né? Aí eu li, e, cara, assim, ó, eu fiquei assustado com essa história aqui, sabe? Porque ela, assim, ela é uma realidade, né? Ela é uma distopia muito possível, cara. Assim, o que a gente está vendo aí, que a humanidade, o caminho, né, que a humanidade está tomando, apesar de todas as lutas, assim, né? A gente vê isso aqui, a gente vê essa história, né? O rumo que ela toma, e aí eu faço um pequeno parênteses aí, né, Tiago, para te perguntar uma coisa que eu sempre reflito, né, cara? É assim, que é a mistura de política e religião. Não dá certo, né, Tiago? Nunca deu certo em nenhum momento da história isso aí, né, cara? Me corrija se eu Olha, estiver errado. cara, assunto para vários vídeos. Pois É, é, porque é uma assim, ó. mistura explosiva, eu acho que é uma mistura muito complexa mesmo, né? A gente está vivendo de novo tempos bastante fundamentalistas nessa mistura entre religião e política. Eu acho que tu já tinha citado, vamos uma hora fazer um vídeo sobre quadrinhos e religião, pegar esse caminho. É um tema que eu gosto muito, tá, Gilberto? Eu trabalho nas aulas, eventualmente, esses debates sobre religião. E só, então, antes de tu continuar, eu vou dizer assim, eu não li o quadrinho, tá? Mas eu li o livro. Eu tenho Sim. e já li o romance, né? O Conto de Ai, já saiu uma segunda parte também, um segundo romance. Enfim, tô curioso para ver aí
qual é do quadrinho, vou ir atrás do quadrinho agora. Vai, Thiago, assim, ó, galera, assim, ó, primeiro, tá? É lindo o quadrinho. Eu mostrei já algumas partes para vocês, assim, mas tu vai ver um trabalho, né? Um trabalho, assim, de arte espetacular, sabe? Espetacular. A edição é irrepreensível. O que tem aqui, né, enquanto história em quadrinhos, é perfeito, cara. Eu não tenho nada para falar que, tipo assim, que vá depor quanto o quadrinho. E contra a história, muito menos, né, Thiago? Porque aí eu fiquei pensando o seguinte: se essa é a adaptação, imagina o original, né? O que vai fazer comigo, leitor? Mas não teve um momento na leitura desse quadrinho que eu tivesse relaxado. A história, ela é absurda, né? É assim, tipo, ela conta exatamente o papel das aias, né? A gente tem aqui a visão de uma das aias, né? Que ela existe lá só para reproduzir, cara. Esse é o papel dela, né? As mulheres foram tirados todos os direitos delas, elas simplesmente servem, né, ao Estado, assim, elas não têm ali nenhum direito adquirido, os documentos delas foram tirados, né, as contas do banco, tudo assim, acabou-se, né, com qualquer possibilidade de uma mulher fazer as atividades que fazia antes, né. Então, nessa realidade distópica, assim, totalmente coordenada pelos homens e por uma questão religiosa muito forte, né, presente aqui. Então, a história é angustiante, né? Porque a gente não vê perspectiva. Eu acho que o principal dessa narrativa é a falta de perspectiva, de tu não imaginar uma solução para o problema, né? Tu tá lendo essa história, tu tá acompanhando o desespero dessa mulher e tu não consegue imaginar alguma coisa que vai salvar ela daquela situação, né? Porque tudo que cerca, a gente está falando de uns Estados Unidos diferente, né? Tipo assim, não é no mundo inteiro que está acontecendo isso, é nos Estados Unidos que eles se fecham a essa questão. Inclusive, os turistas vêm, né? Que tem uma parte na adaptação, não sei se isso está presente na obra principal, mas que os turistas vêm para dar uma olhada, né, de como é essa realidade, assim, e se surpreendem porque eles perguntam para as pessoas se elas são felizes e elas jamais ousam dizer uma coisa diferente, né, temendo a represália. E tudo o que acontece, assim, né, com relação à mulher, por exemplo, se uma mulher comete lá uma ação que ela não poderia, as punições são as mais terríveis possíveis, assim, né? E a mais grave delas é ser enforcada e ficar exposta lá, né? Aos olhares dos outros como um aviso, ó, tu não sai disso. Mas ao mesmo tempo a gente vê muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia. A gente vê assim que o papel dos homens assim fazendo atitudes e cometendo ações que são extremamente questionáveis, né, na situação desse mundo novo. Mas, gente, assim, ó, uma história angustiante, né, personagens muito bem trabalhados, uma quadrinização feita vou ler aqui o nome dele, René Naut, não sei se é essa a pronúncia certa, tá, vocês vão me perdoar, mas olha aqui, ó, René Naut, e em cima do texto, né, da Margaret Atwood, que, cara, assim, ó, o que a Rocco fez aqui tá de parabéns, cara. Um quadrinho excelente, excelente mesmo. Olha, vou colocar já nas minhas listas próximas. Eu tinha lido o livro, né? Li o livro, nunca fui. Eu vi que tinha lançado o quadrinho, mas nunca fui atrás. Depois desse teu comentário aí, vamos atrás, Gilberto, para ler. Cara, eu vou comentar o meu aqui e depois a gente faz uma troca aí, de repente, né? Entramos aí numa jogada. Eu busquei aqui um quadrinho histórico, né? Miss Davis, que é uma biografia da Angela Davis, lançado no ano passado pela editora Agir, saiu aqui em 2020, tá? E aí, meu caro, vem primeiro o meu desafio de, novamente, falar o nome dos autores. A Cibele Delacroix, tá? Temos aqui uma autora, e depois temos o Amazing Amesiani, o nome artístico dele é este aqui, tá? Essa dupla produziu esta obra. Cara, primeiro, uma geralzona aqui, é uma biografia de parte da vida da Angela Davis, uma ativista, que está viva, né? Que a gente acompanha eventualmente aí palestras e movimentos. Ela está acho que em torno de 75, entre 75 e 80 anos, né, mas eventualmente aparece uma liderança, né, uma mulher liderança de causas femininas, da causa negra, e por aí vai. E os autores fizeram, então, uma homenagem para ela. A obra, Gilberto, narra um pouco da infância dela, e depois mais a parte ativista, assim, ali final dos anos 60 início dos anos 70.
participação no Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, a formação dela com autores marxistas e tal. E depois, mais ou menos metade da obra é centrada na prisão e no julgamento. Ela é acusada de terrorismo, né, pelo FBI e tal, porque uma arma registrada em nome dela vai ser usada num evento aí que termina com a morte de uma pessoa. Então ela é perseguida, ela é presa, vai ter um tempo na cadeia, depois tem o julgamento dela. A obra vai até aí, tá? Primeiro, então, não é uma biografia. Quem quer saber da Angela Davis na atualidade, não. A obra vem até esse momento da prisão e do julgamento. A arte, vou começar pela arte, a arte é muito legal, porque ela é muito variada. Então, a gente tem, por exemplo, a arte mais clássica, assim, né, em alguns momentos, da narrativa. Vai ter alguns momentos que é mais cartunesco, quando eles vão fazer uma análise, assim, de um programa do FBI de estar, entrar, assim, infiltrado em alguns movimentos, eles fazem uma arte mais cartunesca, né, preto e branco, bem nesse estilo aqui. No momento que ela está na prisão, a gente vem para uma arte em preto e branco, né? Deixa eu pegar aqui alguma página da prisão e tal, a gente vem para uma arte nesse estilo, assim, preto e branco. Quando a gente vai para o julgamento, muda de novo bastante o ritmo, a gente vai ter mais cores, um outro estilo. Cara, então, assim, artisticamente, na questão da arte, é muito bonito, é muito legal, é de encher os olhos, tem coisas bem legais. Quanto à história, tá? E aqui eu não vou me deter na vida dela. Quem quiser pesquisar mais elementos sobre Angela Davis, aí acha muito material na internet. Tem a autobiografia dela publicada no Brasil pela editora Boitempo, que também já entrou na minha lista de leituras. Mas eu vou te dizer o seguinte, Roberto, quando eu terminei de ler o capítulo 1, ali pela página 60, eu achei assim, cara, isso aqui vai ser a coisa mais legal que eu vou ler aqui este ano. Tá? Quando eu terminei o capítulo 1, eu parei a leitura, eu tive que fechar um pouco. Quem for ler vai, e depois de ouvir esse vídeo, vai lembrar dessa minha fala, porque o final do capítulo 1 é incrível. O prólogo, eu gostei muito do prólogo, porque ele faz o seguinte, ele vai alternando assim, o programa do Partido dos Panteras Negras, tá, naquela época, então vai tendo ali as suas, sempre em textos, em letras garrafais, com a invasão do FBI à sede do Partido dos Panteras Negras. Então acaba sendo muito bacana. E depois o capítulo 1, que é a infância da Angela Davis, é narrado por uma menina que era colega de aula ali, próximo, mais ou menos da mesma idade dela. Então todo o capítulo 1 é narrado por essa menina. Cara, então é muito legal. A gente entra na vida do sul dos Estados Unidos daquele período, é um período que a gente sabe da segregação racial, abre aqui a folha de rosto, assim, é aquela imagem que é muito conhecida, né? Até os bebedouros eram separados, brancos e negros, e essa menina narra a história da infância da Angela Davis, a Cynthia, tá? Cara, a gente entra nessa personagem, entra na personagem da Angela, aqui é o momento que começa aquela coisa do Martin Luther King e dos outros grupos, os protestos contra as empresas de ônibus nos Estados Unidos e tal. Termina o capítulo 1, eu fiquei em choque, assim, parei, pensei, não vai ter nada melhor esse ano de leitura. Cara, depois oscilou muito, Gilberto, oscilou muito. Depois tem aquilo que às vezes tu comenta de algumas obras, quando são adaptações, muita narração, né? Quase assim uma história ilustrada em alguns momentos, né? O que afasta um pouco da personagem. Então, do capítulo 2 em diante, eu achei muito oscilante. Tem momentos muito bons e tem momentos meio frios, que nos afastam um pouco, não nos permite entrar assim no cotidiano. A gente não consegue entrar na mulher Angela Davis, né? A gente entra ali nas questões históricas, na luta dos negros, o partido, vários elementos. Isso o quadrinho faz muito bem, mas com, às vezes, um certo afastamento dos personagens, sabe? E eu vou dizer assim, se o capítulo 1 não fosse tão legal, tão incrível a entrada que a gente faz na vida daquelas personagens ali, talvez eu não tivesse esse sentimento daqui em diante. Mas, de forma geral, é muito legal, como um documento histórico, assim, de análise, e aí vai ter momentos, tem pequenas matérias de jornal no meio
do quadrinho. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui, por exemplo, né? Então, em alguns momentos a gente vai ter alguns textos aqui no meio. É muito, muito as campanhas para a libertação de pessoas que estavam presas, negros presos injustamente, aquela coisa toda. É muito bom, tá? Eu acho que vale a pena, é outra leitura bem legal, mas do ponto de vista, assim, da literatura, de entrar na vida da personagem, de conseguir acompanhar, cara, eu acho que oscila. Tem momentos incríveis, cara, os momentos incríveis são incríveis. E talvez por isso mesmo que fica um comparativo, assim, sabe? Quando muda o estilo, às vezes, do desenho, muda o estilo da narrativa, às vezes rola uma oscilação. E eu também fiquei meio na dúvida por que parar ali nos anos 70, né? Porque não é uma obra que, tipo assim, não é uma obra que vai narrar o julgamento e a prisão dela, sabe? Não é sobre este episódio. Pega desde a infância, pega outros elementos. Mas essa parte ocupa metade, mais ou menos, do livro, né? E depois para por ali, assim. Então, se a gente quer conhecer a trajetória da Angela Davis nos tempos atuais, não aparece aqui, tá? Vai ter discussões políticas sobre comunismo, socialismo, liberalismo, muitos elementos, assim, gráficos, né? Sobre esse aqui, por exemplo, é a população carcerária nos Estados Unidos. Então, vai tendo elementos assim no meio da obra que visualmente deixa ela muito bonita. E eu acho que é uma figura, uma personagem, uma mulher assim que as pessoas precisam conhecer, né? Quem não conhece um pouco da trajetória da Angela Davis, esse aqui é uma boa porta de entrada, tá? É um bom começo, assim. Mas, enfim, tá? Já entendeu aí, não vou me repetir aqui os meus sentimentos. Eu fiquei muito curioso pelo esse trabalho artístico, Thiago. Eu achei isso muito interessante. Eu gosto desse tipo de proposta, né? Onde vai variando assim a arte. Eu acho muito interessante isso. Muito legal, cara. Eu vou te dizer que a arte aqui desse material aqui, quando ela é procurada, né? Quando ela começa a ser procurada pelo FBI e tal, plasticamente a edição é muito bonita, tá? A edição é bem bonita, assim, acompanha às vezes os conflitos internos dos movimentos sociais, então aponta algumas coisas bacanas, assim, para a gente refletir também. A edição é grandona, né? Bonitona, assim, é uma edição bem legal. O papel é offset, eu acho que isso aqui é um offset, mas é bem. Vale a pena, assim, vale a pena para ler e começar a conhecer a Angela Davis. Vou dizer assim, é um início, é uma porta de entrada, tá? Para essa figura incrível, assim, né? Incrível do mundo contemporâneo. Falei demais, Gilberto. Não, mas tava bonito de te ver ali falando, Thiago. Eu fiquei assim só. Eu não me recordo o nome dos autores, cara. Tu poderia repetir? Vai fazer isso comigo. Não precisava, né, Thiago? Não precisava. Eu vou te dizer assim, ó, que essa dupla trabalha junto, tá? Eles já publicaram pela Dark Horse uma biografia do Muhammad Ali, né? Olha, acho que cara. acho que saiu aqui, ou eu não sei se foi pela Dark Horse ou a Dark Horse também publicou depois essa obra nos Estados Unidos, tá? Big Black, outra obra que eles fizeram juntos. Então, E eu vi que vai sair uma adaptação de 1984, a Nova Fronteira, se eu não me engano, anunciou, dessa dupla aqui também, tá? Cibele, vou tentar de novo, Gilberto. Vai lá. E Amazing Amesiane. Amazing, aí. Ô, cara, a gente leu bem, né, Thiago? No final das contas, foram duas boas leituras, né, cara? Ainda que tu tenha essas considerações aí, elas são muito bem colocadas justamente porque, pô, a culpa é dos caras, né, que fizeram um primeiro momento maravilhoso e aí depois não souberam segurar a peteca, né? E aqui eu vou te dizer, querido, aqui não. Aqui de cabo a rabo, a história tá muito bem colocada. A pessoa que fez isso aqui, cara, ela tá de parabéns, uma excelente edição, cara, tudo funciona aqui. Tô louco que tu leia, tá? Isso aqui para te dar a tua opinião depois. Beleza. Gente, olha só então, para fechar o vídeo aí desse Dia Internacional da Mulher, duas boas leituras, tá? O Conto da Aia, provavelmente, muita gente conhece, talvez pela série, né? Mas também vá atrás do livro, vá atrás aí da adaptação em quadrinhos que o Gilberto apresentou para a gente. E aqui tem muitas biografias de grandes figuras femininas em quadrinhos. Eu trouxe hoje aí a da Angela Davis,
Miss Davis, o nome da edição aqui da editora Agir. Isso, Gilberto, mais É isso aí, alguma Thiago, isso aí. colocação? Não, tá de bom, cara, tá de bom tamanho, assim, a gente presta a nossa homenagem, então, mais uma vez, a todas as mulheres, né? E para os caras aí, a gente, olha, galera, vamos lá, ô caras, né? Reflitam aí sobre as nossas atitudes aí, enquanto homens, né? Vamos sempre respeitar, vamos valorizar as mulheres, que elas não merecem outra coisa senão isso, né? O nosso respeito e nossa admiração. Tem certas violências que a gente acompanha aí nas notícias que não poderiam mais ser concebíveis na nossa mentalidade no pleno século XXI, né? Não poderiam ser concebíveis nunca. Mas se a gente parar para pensar, por todo o nosso avanço científico, de conhecimento, de direitos humanos e tal, cara, tem coisas realmente, né, Gilberto, que são inconcebíveis, mas estamos juntos, né? Estamos juntos aí nessa caminhada por dias melhores para todos e respeito aos direitos de todos. Fechou? Valeu, meu querido. Especialíssimo nosso pergaminho digital do Dia da Mulher. Gente, um grande abraço para todas e todas. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, né? Não esqueçam aí de se inscrever no canal. Apertem o sininho aí, queridos, né? Para receber as notificações. A gente tem muito vídeo aí para entrar no ar, tem muita coisa legal aí, vale a pena ficar informado. Obrigado por ter assistido. Grande abraço para todo mundo. Valeu, gente. Abraços.